Perdendo o egoísmo no eu. Muito poucas pessoas no mundo estão realmente interessadas em viver espiritualmente ou em alcançar o objetivo espiritual, e certamente há ainda menos pessoas que têm alguma ideia do que significa morrer diariamente e renascer do espírito. Muitos devem inevitavelmente cair pelo meio do caminho, mas aqueles poucos que entendem essa verdadeira grandeza, essa verdadeira sabedoria e verdadeiro sucesso, colocam-se na direção oposta de glorificar o ego ou impor sua personalidade. Quem permanecer e persistir atingirá o mais alto grau de desenvolvimento espiritual e consciência espiritual. Fazer submergir a personalidade e torná-la subserviente àquilo que é maior do que ela própria é quase impossível para a maioria das pessoas e dá origem a conflitos internos que irão desviá-las do caminho. Através da meditação e da prática da presença, no entanto, a mente silencia e uma consciência desse algo maior que elas é desenvolvida. Eventualmente, ao alcançar um estado de quietude completa em que não há pensamento ou planejamento, o ser humano cederá à vontade divina. Essa entrega da vontade humana ao divino pode ser mais prontamente entendida se usarmos a analogia de um cubo de gelo flutuando em um copo de água. O gelo repousa na água, embalado por ela. Não tem poder de se mover. Apenas a água pode impulsioná-lo de um lugar para o outro. O gelo em si é inerte, imóvel, passivo, e todos os seus movimentos são dependentes do movimento da água. Vamos pensar em nós mesmos como o gelo e a consciência como a água, enquanto esperamos em silêncio e quietude pelo movimento da consciência. Em outras palavras, devemos esperar pacientemente pela vontade de Deus de se fazer conhecido. Devemos estar tão completamente entregues quanto o pedaço de gelo. Tal estado só pode ser alcançado quando todo o desejo foi renunciado, porque o desejo nutre o sentido pessoal do eu. Enquanto houver um desejo, haverá uma projeção para o futuro. Se há um arrependimento, então há um retorno ao passado, ambos os quais são mortos, sem substância e sem vida. Ontem e amanhã, portanto, devem ser descartados agora. Agora é a única vida. Agora é a única realidade. Agora é a única hora. Não pode haver desejo, nem mesmo desejo de dar, pois isso também alimenta a sensação de eu e incha o ego. Deve haver um descanso completo, como o gelo repousa na água, ou como a seiva flui das raízes aos ramos para formar os botões, as flores e folhas das árvores. O gelo não tem preocupações, nem temores. Deixa a água movê-lo para onde e como quiser. A árvore não tem preocupação se haverá chuva ou sol suficientes na época devida. Espera pacientemente, sem tentar interferir no fluxo normal e natural da vida. Assim também não devemos interferir no livre fluxo da vida, projetando um egoísmo na imagem já completa, um ego que se manifesta como medo do passado ou temor do futuro, preocupação, ansiedade, desejo. A diferença entre viver a vida do egoísmo e a vida espiritual é a diferença entre o sucesso permanente e algum senso temporário de sucesso. A vida do eu, mim, meu é limitada e dificultada por esse eu, que depende da experiência pessoal, da educação, do senso pessoal do que é certo ou errado, ou do que é oportuno. No entanto, no grau em que podemos relaxar em um silêncio interior, tranquilidade e paz, podemos ser guiados pelo Espírito, influenciados por uma sabedoria infinita, uma inteligência infinita e um poder infinito. Então nossas ações realmente se tornam o cumprimento da vontade divina e não da nossa vontade. Essa é a capacidade de ficar quieto e deixar a graça divina nos levar a uma vida governada, dirigida e impulsionada por Deus.
A princípio, pode não ser fácil fazer a transição da vida do eu comum para a vida de orientação e proteção espiritual, mas na verdade leva apenas alguns meses de meditação e prática realmente séria da presença para chegar a um ponto em que podemos aceitar a orientação divina, a vontade divina e o movimento divino. Para começar, recolher-se em um estado calmo não deve durar mais do que 2 ou 3 minutos no máximo. Provavelmente apenas 1 ou 1 minuto e meio seria até melhor, mas isso deve ser repetido tantas vezes no dia quanto possível e deve ser repetido à noite, toda hora que alguém acorde do sono durante a noite, e então novamente de manhã cedo. Se nós cultivarmos o hábito de nos voltarmos para dentro, mesmo naquele 1 minuto, estaremos preparando nossa consciência para a experiência de receber a graça divina. Foi viver como seres humanos que nos separou do reino de Deus que está dentro de nós. E o que estamos fazendo em nossos períodos de silêncio e quietude é manter um contato com esta interioridade, na qual todo o nosso bem já está estabelecido. O reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós em toda a sua plenitude e perfeição. Isso significa que a plenitude da vida, sua integridade e perfeição já estão estabelecidas em nós para a eternidade. E se nós deveríamos viver 1000 anos na Terra, nossa plenitude para todo esse tempo está dentro de nós. Realização, provisão infinita, sabedoria infinita, graça infinita, infinito em si mesmo. Resta-nos abrir um caminho para que este infinito liberte-se e encontre expressão. Mas como abrir um caminho para a sabedoria infinita, a vida eterna e o amor divino fluírem de nós? Primeiro de tudo, devemos começar a reconhecer que o infinito é, e se nós reconhecermos que já é, que está dentro de nós, devemos então desistir de todas as tentativas de obter ou alcançar qualquer coisa fora de nós mesmos. Em vez disso, devemos centrar nossa atenção em deixarmos-nos libertar de dentro de nosso próprio ser. Então, todo momento em que fechamos os olhos, mesmo que seja apenas por 15 segundos, reconheçamos: o reino de Deus está dentro de mim. Senhor, deixa fluir em expressão. Depois desse momento de reconhecimento, voltamos ao nosso trabalho, seja qual for a sua natureza, e entramos em atividade naquilo que nos foi dado fazer hoje. Nós não pensamos no amanhã. O que todos nós somos chamados a fazer é viver neste momento, viver na garantia que a completa cristandade, a plenitude do ser espiritual, está estabelecida dentro de nós agora. Isso é fazer uma transição do sentido humano da vida em que procuramos os outros pelo nosso bem, para a vida espiritual, em que buscamos dentro de nós mesmos e deixamos a graça de Deus fluir de dentro de nós. Não se pode esperar que alguém prove isso além da capacidade que alcançou. Ninguém deve tentar andar nas águas até que receba uma garantia interna de que ele pode tentar. Se a voz pequena e silenciosa diz-lhe para dar um passo que no momento você não pode humanamente ver como certo, o passo deve ser dado somente após o contato interior ser tão certo que não possa haver dúvida que a voz, e não a vontade humana ou desejo, tenha falado. Quando a voz fala, nunca deixe uma pessoa com a responsabilidade de fazer algo sozinho através de sua força e sabedoria humana, mas está sempre ao lado dele, realizando aquilo que lhe foi dado fazer. Nos estágios iniciais, pode parecer que esse voltar-se para dentro não está produzindo nenhum fruto, e é por isso que tantas pessoas perdem a fé e desistem. É como as centenas de pessoas que tomaram aulas de piano e hoje seriam capazes de tocar muito aceitavelmente se elas tivessem perseverança suficiente para continuar praticando escalas e exercícios que teriam desenvolvido proficiência na arte, mas em vez disso desanimaram e perderam o interesse, porque em relativamente pouco tempo
descobriram que não podiam executar com a facilidade de um pianista de concerto. Então, também na vida espiritual, quando os resultados não chegam rapidamente, alguns de nós param de fazer qualquer esforço. A vida espiritual difere tão completamente da experiência humana que quando embarcamos neste curso, estamos realmente nos preparando para mares desconhecidos. Não que os outros não tenham estado lá antes de nós, mas o registro da jornada de outra pessoa nem sempre indica o caminho para nós. Temos que ter paciência para avançar devagar, mas com firmeza de propósito. Acima de tudo, a partir desse momento, nunca devemos aceitar qualquer senso de limitação. Nunca devemos sentir que qualquer bem está além da nossa capacidade ou alcance, ou que qualquer altura seja muito alta para se atingir, pois não há limites para o eu que somos, depois de termos feito contato com ele. Na proporção em que entendemos que somos um com o Pai, nesta mesma proporção, entendemos que tudo que o Pai tem é nosso. A mente de Deus é nossa, a vida de Deus é nossa vida, a alma de Deus é nossa alma. Existe apenas um Espírito, uma vida, uma alma, e ela é sua e ela é minha. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Esse domínio não nos foi dado como algo de nós mesmos, mas em virtude do eu que somos, o eu que está dentro de nós, o eu que constitui nosso ser individual. É por isso que podemos descansar como se fôssemos pedaço de gelo flutuando na água e deixar a água nos levar, deixando a água ser a substância do nosso ser, sua atividade, qualidade e quantidade. A substância da água e a substância do gelo é a mesma, H2O, e tudo que é verdade sobre a água é verdade sobre o gelo. Tanto faz que qualidades a água tem, pois o gelo também as tem. Não são duas substâncias separadas, não são duas qualidades separadas. O gelo e a água são um, sob duas formas diferentes, é verdade, mas elas são um em essência, um em substância e um em qualidade. O gelo não volta-se para a água procurando por qualquer coisa que o gelo ainda não tenha, mas seu movimento é dependente da atividade da água. Esse mesmo relacionamento existe entre o homem e Deus. É verdade que Deus é invisível para a visão humana, mas mesmo assim, Deus é a substância da qual o homem é formado e a substância na qual ele vive, se move e tem o seu ser. As qualidades de Deus são as qualidades do homem e ainda assim, Deus é sempre maior, pois Deus é o Criador, a lei e a atividade do homem. Para entender isso, fique claro que em nossa identidade espiritual, tudo o que Deus é, nós somos. Não há necessidade, portanto, de recorrer a Deus por algo. Há necessidade de reconhecer apenas essa relação de unidade e depois criar dentro de nós um vácuo para que possamos perceber. Meu ser é constituído da qualidade, da substância e da essência de Deus, e é a lei de Deus que me governa, me orienta, me dirige e me instrui.